Oi, oi, a gente vai tentar aqui fazer por aqui a live. Para ver se dá certo dessa vez. Eu vou chamar a Lívia aqui. Bora ver. Olá! Bora ver. Vamos ver se O Instagram não vai nos trollar, a gente não vai desistir. Não mesmo. Poxa, ainda mais de uma coisa tão bacana de falar. Sim, com certeza. Não. Sim, vamos voltar um pouco. Depois tu vai fazer todo esse teu relato, porque eu acho muito importante falar do relato. Porque assim, às vezes a mulher vem se preparando, mas quando o bebê nasce, na verdade, a gente diz que a mãe vai conhecer esse bebê. Às vezes a gente, eu tô gestando aqui 9 meses, estou apaixonada, mas tu não conheces ainda o teu bebê. Tu vai conhecer esse bebê quando ele nascer, tu vai entender como é que o teu bebê qual é o choro de quê. Então, assim, para mãe de primeira viagem, isso é tudo muito assustador, porque ela nunca passou por isso. Mesmo que ela já tenha sobrinhos, mesmo que ela tenha afilhados, a mãe, a recém-mãe, ela nunca ficou lá 24 horas com o seu sobrinho, com o seu afilhado, e nunca ficou 24 horas sozinha com um bebê, porque isso também assusta muito. Então, a mulher está aprendendo ali tudo na mesma hora, do mesmo jeito. Então, ela está aprendendo a entender que o bebê chora de fome, de sono, de fralda molhada. Ela tem que ver que ela tem que trocar roupa, ela tem que posicionar o bebê, tem que colocar o bebê para dormir e tem que amamentar. Então, é tudo junto num combo para uma mulher que tá fazendo isso pela primeira vez, assim. Tudo bem que também é a primeira vez de todo mundo, mas isso impacta muito. Muitas mulheres, inclusive, que não se preparam para esse momento, porque tem muitas mulheres, inclusive tu foi uma que se preparou para vários aspectos, inclusive a amamentação, mas nem por isso você não se assustou naquele primeiro impacto, que a gente diz, é o primeiro impacto da mulher. E ela passa por tudo isso vivendo uma coisa que nós chamamos de puerpério, que é aquelas explosões hormonais. A mulher passa. Que o ideal seria que ela vivesse o puerpério primeiro, aí depois, não, agora eu vou cuidar do bebê. Mas não é isso que acontece. Ela vive tudo junto, da mesma forma, no mesmo momento, É passando por essa verdade. explosão hormonal. Então, assim, a amamentação é mais um impacto que essa mulher sofre, porque hoje a gente vive numa sociedade que pouco amamenta. Muitas vezes nós não temos referências de mulheres próximas a nós que amamentaram. Então, muitas mulheres não sabem nem posicionar o bebê, não sabem como segurar o bebê para ele mamar. E isso é falta realmente de referência, porque a gente veio de uma perda de amamentação e agora a gente está tentando resgatar. Então, é super normal ter dificuldades. E para isso que existem nós, nutricionistas, nós consultoras de amamentação, para ajudar nesse processo. Porque, às vezes, a mulher vive num local em que ela não tem parente, não tem família, não tem ninguém. E a consultora acaba sendo essa rede de apoio, ou a nutricionista, ou alguém que é a favor da amamentação, vai acabar sendo a rede de apoio dessa mulher, que ela tanto precisa, para acreditar que ela é capaz, que ela consegue, com um pouco de informação direcionada. Então, Porque motivos para desistir não faltam, de fato, né? não falta. O cansaço, o bombardeio hormonal, né? Feliz é aquela mulher que pode contar com o marido ali próximo. Eu tive essa felicidade de poder contar com ele, mas eu tinha pavor, por exemplo, de deixar o bebê cair do braço à madrugada. Ela é sempre pavorosa, assustadora. O Pedro, ele é um pouco particular, mas é como eu digo, não sei se eu quero ter outro, né? Além de eu ainda não ter feito os testes genéticos que possam me permitir para ter certeza, né? Para evitar uma nova criança com a mesma doença que ele tem. Mas, assim, porque, honestamente falando, a gente tem essa obrigação de ser bastante transparente com as mulheres, com as pessoas que nos acompanham. É muito difícil. Não é fácil, às vezes é muito romantizado, mas o que acontece na prática, na real, com a gente, é muito difícil. Então, quando que eu poderia saber que eu tinha uma criança especial? Não.
E ele era só um bebê, então a priori um bebê como todos, né? Como qualquer outro, que quer mamar, que quer dormir, que tem fralda suja, que quer aconchego, né? Porque tem vários choros, né? Como você disse. E aí vem aquele monte de pergunta, de quanto em quanto tempo eu tenho que dar de mamar? Eu posso introduzir? Não, ele tá chorando, é de fome, eu vou ter que dar fórmula. Não, é tanta. Aí assim, e você tem aquelas pessoas que estão do seu lado que querem te ajudar, mas que por desconhecimento, elas também te fazem esse tipo de sugestão. Então, para mim, foi bastante difícil também ter que gerenciar essas opiniões, sabendo que não é o correto, não é o indicado. Como o Pedro, ele teve desde cedo problema, por exemplo, a primeira vez que ele internou, ele estava com 1 mês e pouco, ele ainda não tinha 2 meses. E aí ele, óbvio, ele estava passando muito mal, ele estava precisando fazer transfusão de sangue, eles precisavam achar um acesso venoso nele e ele não usava chupeta, porque não é necessário. E eu aprendi isso, eu sabia disso. E todo mundo me pedindo chupeta no hospital. Gente, ele não tem chupeta e não vai usar chupeta. Aí prepararam uma chupeta lá de uma luva de látex. Gente, foi assim, né? Então, assim, para as mães verem que tudo pode acontecer. E, Sim. apesar de tudo, ele nunca usou chupeta. Depois de outras internações, sempre a mesma ladainha. Ele não tem chupeta, não. Ele não tem chupeta. Toda vez que precisava fazer um acesso venoso, era a mesma pergunta. Tem chupeta? Não. Ele não tem chupeta. Vai fazer esse acesso sem chupeta, minha gente. Teve um momento de desespero que eu até tentei, mas felizmente ele não quis chupeta também. Ele não pegou. Amém, né? Porque ia ser um outro problema depois para tirar, né? Então, de problema basta. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas principais, né? Teve uma pergunta que a gente recebeu que foi sobre dar mais leite. Aí, cada vez que eu recebo uma pergunta, Simone, eu não sei se para ti é parecido, mas aí eu lembro uma situação comigo. Eu não sei se aconteceu contigo, né? O que faz para dar mais leite? Então, para não contrariar minha mãe, minha sogra, minha rede de apoio, Simone, eu fiz de tudo isso. Fiz porque eu não tinha energia para discutir, para contrariar. Então, eu realmente fiz porque também tem o efeito placebo, né? Só que eu dizia, tem o efeito placebo, ok, mas eu não acredito. E aí, vou fazer somente para não contrariar. Vou tomar o caldo da galinha não sei o quê. Ai, gente, foi cada coisa que eu fiz. Mas para não ter atrito mais, né? E aí eu queria saber a tua opinião sobre tudo isso. Essa parte Então, de dar leite, de dar mais leite. Todo mundo assim, olha, quando nasce uma gestante, uma mãe, nasce o palpite. Então todo mundo tem um palpite para te dar, todo mundo acha que sabe mais que tu, todo mundo acha que sabe o que dá leite, como é que tem que criar o filho, como ele tem que dormir, enfim. Nasce 300 milhões de palpites. É como tu disse, a gente tem que escolher as nossas lutas, né? Então, nem sempre é interessante a gente bater boca e discutir e dizer que tá errado, né? Quanto a essa questão de, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo que vai dar leite. Isso, na verdade, é um grande mito, né? Então, a gente vem de uma criação muito milenar que é dentro dessas sugestões, né? Que vai comer isso, vai dar leite. Muitas mulheres relatam, claro, que eu comi a canjica e tive mais leite. Ou então eu tomei o caldo, não sei do que, e tive mais leite. Mas é um efeito placebo. Na verdade, quando a gente pensa no cenário da amamentação, é uma mulher que muitas vezes dormia antes e agora está passando por privação de sono, está cansada, muitas vezes só ela cuida do bebê. Então, se vem alguém te dar uma canjica, tipo assim, fez com carinho pra ti, muitas vezes é a tua mãe ou tua sogra, aquilo ali te dá um aconchego, na verdade, que tu tá precisando, que é de repente aquele abraço que tu não tá tendo, que é aquele conforto que tu não tá tendo nesse momento grave, que é o puerpério. Então, muitas vezes a mulher consegue relaxar com aquele alimento, porque foi alguém que fez pra ela de uma forma tão carinhosa, que ela relaxa e começa a produzir leite. Foi a canjica que deu leite? Não, não foi. Foi a atitude, o gesto da pessoa que te fez sentir tão confortável, tão relaxada, que tu conseguiu produzir leite sem a questão de ter que produzir. Mas é claro que também
a gente não vai tirar o mérito desse gesto, mas não é a canjica que vai dar o leite, é o gesto. É o gesto. Muitas vezes é o gesto, sabe? Aquela mulher que está sobrecarregada, muitas vezes ela está cuidando da casa, está cuidando da criança, ela precisa de um descanso. O descanso ele vai ser fundamental na produção de leite. O bebê mamar, sempre que quiser, vai ser fundamental nessa produção. O bebê extrair o leite de forma efetiva vai ser o que vai, de fato, a fazer essa mulher produzir leite. Todos os outros alimentos que chegarem e dizer, tu vai tomar cerveja preta, tu vai comer a canjica, tu vai tomar o caldo, não são o que vão produzir o leite. Não são. Mas se você desculpa toma aí, mas é porque... não tem problema, sabe? Tipo, até porque é um alimento saudável. Então, uma canjica é uma comida saudável, uma comida caseira. O caldo é uma comida caseira. Então, esses alimentos não tem problema a mulher consumir, justamente porque são caseiros. Agora, quando diz, vai tomar cerveja preta para produzir leite. Não, aí a cerveja tem álcool. Aí já não tem benefício nenhum, ainda pode causar um malefício para a criança, dependendo de quanto tempo tu toma aquela cerveja, vai aumentar, né? Mas esses alimentos caseiros, eles não são um problema. Inclusive, eles podem ser um aconchego que essa mãe está precisando naquele momento. Existem o que nós chamamos de galactogogos, que eles são prescritos para mulheres que a gente avalia e vê que realmente essa mulher precisa. Porque a produção de leite ela é mais uma percepção da mulher do que necessariamente uma produção baixa. Então, muitas vezes, a mulher está produzindo um leite ok, mas na percepção dela, ela está produzindo pouco. Porque, de repente, o bebê dela chora muito, e aí, de repente, ele está chorando de cólica, não é de fome. Mas essa mulher que está aprendendo sobre o choro do seu bebê, ela não vai saber ainda diferenciar. Então, ela vai achar que todo choro é de fome. E não necessariamente é. E isso realmente vai levar um tempo até a mulher se habituar ali no primeiro mês. É um mês muito mais cansativo para a mulher, porque é um mês de muitas novidades ao mesmo tempo, da mesma forma, com esse bombardeamento hormonal que a gente passa, que é o puerpério. Então, é um mês que eu considero até hoje o mês mais pesado, assim, o primeiro mês. É porque tu tá conhecendo aquele bebê, tá aprendendo a posicionar ele para amamentar, ainda está aprendendo a diferenciar choro, mesmo as mulheres que são mães de segunda, de terceira, de quarta viagem, porque cada bebê é único e cada gestação é única. Então, assim, eu tive 2 gestações, foram completamente diferentes. Então, a minha gestação primeira, que foi só um filho único, que é o César, foi uma gestação em que eu tive muito mais intercorrência, eu tive afastamento de trabalho, e os gêmeos, que são gestações consideradas de risco, geralmente quando é gêmeos, foi uma gestação que eu dirigi até 8 meses, com a barriga gigantesca, eu andava para cima e para baixo, não tive nenhum tipo de intercorrência até os 8 meses. E eles nasceram, eles mamaram logo. Aí o César teve impacto, porque eu tomo uma medicação controlada e os gêmeos já não tiveram. Então, assim, cada bebê é único, até dentro dos gêmeos que nasceram da mesma gestação. Eles têm características completamente diferentes, eles têm. Eles são pessoas diferentes. Que nem as pediatras às vezes me falavam que eu levava, mas porque o gêmeo está fazendo isso e o outro não está fazendo. Aí ela falava, são pessoas diferentes. Eles podem ter nascido juntos, mas eles realmente são pessoas diferentes. Então, cada bebê dessa mulher, ela vai ter uma certa dificuldade. Às vezes a mulher já sabe posicionar o bebê, já amamentou, mas chega ali naquele novo bebê, aquele bebê tem mais dificuldade de se posicionar, aquele bebê vai ter um pouco mais de dificuldade de extrair. Então, é uma nova amamentação. E aquela mulher que já passou por isso, ela vai também precisar de ajuda. Então, o fundamental, assim, quando a mulher acha que realmente está com baixa produção, é procurar um profissional que saiba avaliar. Porque não é chegar no pediatra, porque muito pediatra não sabe avaliar a amamentação. Pediatra dificilmente fala para a mulher colocar o bebê para mamar para ele avaliar. A mulher só faz o relato e pelo relato da mulher o pediatra já começa a prescrever uma fórmula, já diz que ela tem pouco leite mesmo, que tem que dar a fórmula. Então, é procurar profissionais que realmente sejam a favor da amamentação e que saibam avaliar, para ver se realmente, olha, essa mulher está com uma baixa produção, aí a gente entra com os galactogogos existentes que são prescritos por médicos. Então, é uma medicação que vai ajudar nessa produção. Todas as outras coisas que você quiser fazer, que sejam naturais, você pode fazer, porque isso são placebos, e os placebos já são comprovados que eles têm certo benefício, dependendo da pessoa, mas é como a Lívia disse, tem que acreditar. Não adianta tomar não acreditando, porque também não vai fazer.
E até a própria medicação, Simone, se o nível de estresse da mulher foi muito alto, isso também fica comprometido. Para mim, eu tava, assim, aparentemente muito calma. Mas nem medicação deu jeito, nada, absolutamente nada deu jeito. Talvez eu tenha ficado frustrada porque eu parei minha vida, desacelerei, me preparei para viver, porque é o ideal, né? A gente se preparar, né? Tá num momento calmo. Eu tinha uma vida 100% estresse, então eu planejei para fazer isso depois do doutorado. Não me arrependo, mas foi uma ingrata surpresa a gravidez não ter cursado bem, a prematuridade, a UTI, tudo isso. Então, por mais que eu não transparecesse, eu mesmo me achasse calmo, mas no fundo, eu estava no nível de estresse muito alto, né? Podia não externar isso, e até para mim mesmo, porque a gente se engana às vezes, né? Não parecer, mas nada realmente estava funcionando. Então a gente tem que saber o momento, né, de tomar as atitudes certas. Realmente tá fluindo o leite ou não? Então vamos procurar um profissional. Ele vai avaliar. É, a avaliação vai ser o quê? O resultado dessa avaliação? A partir daí você tomando as condutas. E a gente tem que se preparar para quando não der certo também. Sim. Tá? Porque aí chegou aquele momento, eu realmente fiz de tudo, né? Eu fiz a extração do leite, só que chega um momento que tu não tem mais energia para nada, porque se você tem que extrair a cada 2 horas e o tempo de extração é mais ou menos 1 hora, você não tem mais tempo para nada. Então fica assim inviável, inviável. E aí você piora as coisas, porque o teu cansaço, a tua ansiedade em querer fazer aquilo, piora a situação. Na ânsia de querer melhorar, acaba piorando. Então, assim, tem que ser tudo feito bem orientado pelos profissionais competentes, né? No caso, a Simone, para avaliar pega, a mamada, se está tendo o fluxo correto, se a mãe não está tendo uma má impressão. Porque é um processo fisiológico, é natural. Então, o corpo vai produzir o leite de acordo com o seu bebê, não de acordo com o bebê da vizinha, ou da tia, ou de não sei quem que tinha muito leite, não. Vai atender a demanda dele. Óbvio que a gente tem que estar atento, né, aos sinais de que realmente a criança não está mamando, ou então que a pega está incorreta, tudo isso. Mas a gente jamais, é um erro grave, comparar a amamentação entre filhos e entre mulheres diferentes. Isso é um erro grave que a gente não pode cair, né, Simone? Sim, eu acho que a maternidade como um todo, a gente não pode fazer comparação, porque a criança é única, entendeu? Tanto é que eu lembro que quando tu estava investigando inicialmente a questão do Pedro, tu dizia, né? Não, mas ele chora muito. Não, tem alguma coisa errada. E tu, enquanto mãe daquele serzinho que convive 24 horas, tu ia saber. Porque a mãe, ela sabe, ela sente. Por mais que ela conheça 300 crianças, ela vai saber se tiver acontecido alguma coisa errada com aquela criança. E é muito isso, é muito acreditar no seu instinto. Porque assim... Exatamente isso. Acho que a grande palavra é instinto materno. A grande frase, né? Instinto materno, isso existe. E a gente precisa muito dele, ouvir ele. Sim, com certeza. Porque, assim, muita gente vai ter muita opinião em relação à sua maternidade, seja na hora da amamentação, seja como criar o seu filho, como botar ele para dormir. Por exemplo, não pode botar junto para dormir, cama compartilhada, porque o bebê vai ficar mal acostumado. Não pode botar no colo porque é isso. Então, todo mundo vai ter uma opinião sobre isso, mas a mãe entender o limite de aceitar essa opinião é muito importante, porque a maternidade é dela. É ela que vai ficar ali 24 horas. Então, é ela que vai passar as madrugadas acordada. É ela que vai conhecer de fato essa criança. Porque a mãe, ela conhece muitas vezes mais a criança do que ela própria. Então, nesse momento, ela tem que ouvir muito o seu instinto. Então, se ela sentir que realmente aquele choro está estranho,
que é muito mais que um choro de fome, procurar ajuda, porque a cólica do bebê é um sinal que não tem alguma coisa indo bem. Então, é fisiológico, sim, mas existe o fisiológico e existe o a mais. Então, é avaliar se realmente está no fisiológico ou se não. Pode indicar, por exemplo, uma alergia alimentar, essa cólica. Então, é realmente a mãe acreditar no seu instinto, porque a partir do momento que nasce o bebê, a mãe faz as conexões, o bebê estava ali dentro dela. Ela gerou, ela criou aquele bebê do zero, que eu falo assim, nós somos milagre, porque a gente consegue criar um ser de uma única célula. Então, a mulher tem muitas ligações, até espirituais, com aquela criança. Porque foi ela que criou. Exatamente. Eu fico. É porque a gente vai vivenciando, né? Nossa, Sim. essa conexão. Eu não deixo de ficar impressionada com essa conexão que a gente tem. E a gente depende disso, é sobrevivência, né? Nós somos animais também, né? Então a gente tem o nosso instinto de sobrevivência. Então, o instinto materno nada mais é do que um instinto de sobrevivência e perpetuação da própria espécie. Então, quando eu falava, né? Aí comecei, olha, ingênua. Comecei, ele é um bebê high need, né? Que chama. Que é um bebê que precisa de muita atenção. Não, eu não tinha ideia da gravidade, de como ia se desenvolver o resto. Mas se a gente... Porque tem muitas mães que são reprimidas por acharem que tá alguma coisa errada com o seu bebê. Graças a Deus, assim... Eu não tive isso, mas eu sei que tem mães que são criticadas por os outros dizer, tá exagerando, né? Na minha rede de apoio, na verdade, todo mundo ficou estranhando, achou ele bem esquisito, bem chorão mesmo, era dia e noite, dia e noite. E como ele foi cursando com muita coisa ao mesmo tempo, a parte do APLV foi ficando um pouco para depois. Então, ele saía do hospital, mas... ficava um pouco melhor, parava as febres, mas ele continuava chorando muito, dia e noite. Eu dizia, é um carro velho essa criança. Gente, ele fazia um barulho enorme, alto, que quando ele era a madrugada, que ele não estava chorando, mas ele estava fazendo um barulho muito feio e alto, que eu não conseguia dormir por causa do barulho que ele fazia. Coitado, na verdade estava sempre se contorcendo de dor quando não chorava, mas esse barulho representava a dor que ele estava sentindo, né? Então, assim, o instinto materno ali todo o tempo dizendo tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E assim foi caminhando, tudo acontece muito atropeladamente na história dele, a gente não tem pausa, tempo para verificar. Mas depois dessa primeira internação com a doença do refluxo gastroesofágico e todas as hipóteses que a gente saiu do hospital ali, e aí a gente conseguiu ver a questão do APLV. Aí eu entrei na dieta também, e aí eu fui vendo ele melhorar. Aí veio uma outra questão, né, do choro do bebê, dessas cólicas, e dessa nova conduta. Não foi do dia para a noite que ele melhorou também. Eu tive que esperar pelo menos mais um mês para eu ver a melhora dele. E aí chegou o meu luto, porque no quarto mês ele já não queria mais mamar. Aí é toda uma história, né, Simone? O mamilo machucado no começo da amamentação, que eu acho super importante a gente falar. Isso aumenta a chance da mãe desistir da amamentação, junto com aquelas conversinhas de dar fórmula, né, de tirar do peito. Isso tudo é muito, assim, para uma mãe, Simone, que tá aí começando a carreira. Porque ela pode ter esse mamilo machucado no começo, mas depois de alguns meses pode acontecer de novo, né? Pode, porque assim, a amamentação, ela é uma constante. Às vezes a gente pensa que os problemas de mama eles só surgem no início da amamentação, ali naquele primeiro mês, e depois desaparecem, como um passe de mágica. Mas na verdade não, eles podem ocorrer durante o processo de amamentação. Então se a mulher amamentar 2 anos, 3 anos, ela pode ter algum problema de mama, dependendo do descuido que ela tem ali, apesar do bebê já saber mamar. Mas inicialmente eu digo assim que essas mulheres que estão iniciando, né, na amamentação, ou que vão iniciar, que estão ali no final da gestação, que o final da gestação, na verdade, é o momento ideal para a mulher se preparar para amamentar. Então, ler mesmo, conhecer e se empoderar, porque
mulheres empoderadas, dificilmente elas sucumbem, né, aos palpites, às falas ali que dizem, ah, não, dá fórmula, até teu peito melhorar. E aí começa a dar fórmula e vira uma bola de neve interminável. Então, a mulher entender o que é uma pega correta vai ajudar muito ela a prevenir tanta coisa na amamentação que pode fazer ela desistir, por exemplo. Então, entender o que é uma pega correta, posicionar o bebê, entender se ele está mamando de forma efetiva, são os 3 pilares assim, para ajudar essa mulher, de fato, a conseguir curtar na amamentação de forma prazerosa, tanto para ela quanto para o bebê. E aí, inicialmente, a dor, que é uma coisa que as mulheres muito relatam, então a gente tem, quem trabalha com amamentação tem relatos assim, de mulheres que amamentam sentindo dor, que às vezes o peito está sangrando e a mulher está lá amamentando, porque todo mundo diz para ela que ela tem que aguentar, porque a amamentação é o melhor para o bebê, e aí ela está aguentando, ela não procura ajuda, e aí a dor acaba criando nela uma aversão à amamentação, porque ninguém gosta de sentir dor. Mas, na verdade, a dor, ela existe inicialmente. Eu sempre falo isso assim, é um local que tu nunca usou com a frequência que tu vai usar na amamentação. Então, uma certa dor, ela vai existir inicialmente, para qualquer mãe. Mas ali, passou a primeira semana de amamentação, que é uma semana bem difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê que estão se adaptando, se continuar a dor e essa dor aumentar, aí tem um problema. Então, aí é o momento dela procurar ajuda, porque essa dor ela só vai evoluir. Vai evoluir para uma fissura, que aí ela não vai curar direito, vai para uma rachadura, vai fazer uma mastite, e aí se ela não cuidar, pode ir para no final do estágio a um abscesso mamário. Tudo porque aqui no início ela achou que a dor era normal. Então a dor, ela não é normal aumentar. É normal sentir uma leve dor inicialmente e essa dor cessar. Se essa dor não cessou, se essa dor aumentou, isso é um problema e ela precisa procurar ajuda. E a fissura, às vezes é normal também a mulher fazer leves fissuras inicialmente por conta do seio ser aquele local que ela não usava com frequência e agora está usando de forma frequente com alguém sugando ali, pode fazer leves fissuras. E o leite materno ele tem a capacidade de fazer ali a cicatrização. Mas se ela não corrigir pega, se ela não corrigir posição, a fissura ela vai expandir, ela vai aumentar, vai rachar, vai sangrar, vai doer. E aí a mulher muitas vezes vai desistir. Por quê? Porque ela não sabe mais o que ela faz, né? Ela não sabe o que está errado, porque ela não entende, muitas vezes não conhece, não tem conhecimento. E aí as pessoas do lado ainda ficam, deixa ele tomar leite enquanto o teu peito melhora. Aí a mulher vai pro leite, para a fórmula, no caso, né? E aí o bebê se acostuma com a fórmula, porque a fórmula é mais fácil, a fórmula é como se fosse uma feijoada, e aí o leite materno é aquele nosso peixinho básico, que é nutrir, mas não é para empachar, gente. E aí a digestão é diferente, né? Eu digo sempre que é o peixe, que é quando a gente come o peixe, ali 2 horas a gente já tá morrendo de fome, né? Que a gente consegue digerir aquele alimento ideal pra gente. Agora vai pra uma feijoada, vai pra um churrasco, tu vai ficar a tarde toda lá passando mal, tentando digerir tudo aquilo de carne ou de feijoada. Mesma coisa a fórmula, a criança às vezes fica 3, 4 horas tentando digerir a fórmula, ela não tá pronta para fazer essa digestão. Ela já não tá tão pronta para digerir o leite, né? Mesmo o leite sendo espécie específico, imagina para uma fórmula infantil, que é algo totalmente artificial ali, que veio do leite de vaca, é derivado do leite de vaca. Então, entrar com a fórmula, na verdade, só vai aumentar o risco dessa mãe desmamar, porque aí quando o bebê vier para o peito, dependendo de como ela deu essa fórmula, se ela deu uma mamadeira, o bebê vai fazer rachadura de novo, fissura, vai sentir dor. Aí é o momento que, infelizmente, essa mulher muitas vezes vai desmamar o seu bebê, porque não sabe como resolver algo que era tão simples, que era uma correção de posição ou de pega, por exemplo. Então, assim, na amamentação, não existem problemas graves. Na verdade, o grave é a mulher não ter conhecimento sobre coisas simples, que é a pega e a posição. Então, aí a mulher corrigindo pega, entendendo que é posição e pega correta, dificilmente ela vai desenvolver problemas graves de mama. Muito difícil. Agora, por exemplo, questão, a mulher corrigiu pega, corrigiu posição, mas ainda está fazendo fissura, o bebê não está conseguindo extrair leite, aí tem que avaliar o bebê. Porque existem problemas que podem ser do bebê e não da mãe.
Por exemplo, o bebê pode ter o que a gente chama de língua presa, né? O freio lingual é completamente colado, assim. Então, o bebê ele não tem muita movimentação de língua. Tanto é que quem avalia isso é uma fono. E aí, avaliando que o bebê tem isso, ela faz só uma incisão na língua e o bebê consegue mamar. E muitas vezes a mulher tá ali, tá vendo que a posição tá certa, tá vendo que o bebê tá conseguindo abocanhar um pouquinho. E não entende porque tá fazendo fissura. Aí, se ela tivesse procurado ajuda também, ela ia ajudar ela e o filho dela, porque quando a criança faz essa intervenção no início da vida, ela quase não sente nada e ela vai ter facilidade de desenvolvimento de fala, de mastigação, quando chegar a introdução alimentar. E a mãe, às vezes, não sabe, fica fazendo fissura, fica fazendo rachadura no peito, a criança não está mamando, a criança perde peso e a mãe não sabe que o problema é na língua da criança. Então, isso é tudo profissionais que conhecem, entendem de amamentação, vão ajudar essa mulher a detectar isso. E para essa criança é muito benéfico a detecção o mais precoce possível, porque ela vai conseguir mamar e lá na frente vai conseguir comer, vai conseguir falar de forma efetiva. E Simone, existe leite fraco? Não, não existe. Esse é um mito que foi inventado na história da humanidade, né? Foi o maior mito. Eu acho que foi a mesma pessoa que disse que todo choro é de fome. Casou assim, todo choro é de fome e o leite é fraco por conta disso. Né? Então, é um mito gigantesco. Não existe leite fraco, a mulher produz o leite necessário para o seu bebê. O que existe é baixa produção, seja porque a mulher está limitando a amamentação, então muitas vezes ainda existem condutas, seja da equipe médica, seja dos profissionais que acompanham essa criança, de dizer para a mulher, olha, você vai amamentar de 3 em 3 horas, como se ele soubesse como é a fome do bebê. De repente o bebê, se ele mamar de 3 em 3 horas, ele não vai tirar o leite que ele precisa, ele vai perder peso na balança e aí vão entrar com a fórmula para esse bebê. Então, inicialmente não, no primeiro ano de vida do bebê, na verdade, o ideal é praticar livre demanda. Bebê pediu para mamar, colocar no peito. Porque nem sempre esse bebê ele vai ser o que a gente chama de bom mamador, que é tirar todo o leite que ele precisa de forma efetiva. Então, às vezes, ele vai tirar um pouco, vai ali descansar e depois vem de novo. Então, isso daí pode ser um intervalo de 1 hora, 30 minutos. Ou vai ter bebês que vão mamar de forma mais efetiva e vão conseguir ficar 3 horas, 4 horas. E aí vai depender do bebê. Então, eu não posso dizer que todos os bebês vão ter que mamar de 3 em 3 horas, porque nenhum bebê é igual ao outro. Então, tem dias que ele vai conseguir mamar muito melhor, porque ele está ok, ele não está com nenhum problema. E tem outros dias que ele vai estar em um salto, ou em um pico de crescimento, ou então vai ter tomado uma vacina, ou então vai ter ali algum incômodo na barriguinha, vai estar com muita cólica e ele não vai conseguir mamar direito. Então, ele vai pedir mais vezes para mamar. Então, aí eu digo para essa mulher, amamenta de 3 em 3 horas, o que vai acontecer? Muito provavelmente esse bebê vai perder peso. E aí vão dizer o que para ela? O teu leite é fraco, o teu leite não está sustentando, tem que entrar com a fórmula. Então, na verdade, isso são coisas que estão sendo enraizadas na mulher, na verdade, para fazer com que ela se sinta mais incapaz de praticar essa maternidade plenamente. Então, na verdade, essa questão de entender o que é a amamentação, como ela ocorre, como a mulher produz o leite, praticar a livre demanda, são o que vai dar segurança para essa mulher quando o profissional vier e dizer, não, teu leite é fraco. Aí ela dizer, não, meu leite nunca foi fraco, porque ele tem todos os nutrientes essenciais para o meu bebê. Então, eu estou dando o melhor alimento. Na verdade, hoje, não existe alimento, nenhum alimento ainda não foi descoberto. Hoje é o quê? 28 de novembro de 2021. Outubro. Outubro. Até hoje não se descobriu nenhum alimento que se equipare ao leite materno. Mesmo as empresas de fórmula infantil tentando, até hoje, elas não conseguiram equiparar, nem se aproximar, assim, digamos, 70%, 80% do leite materno. Então, assim, não existe na Terra um alimento igual, que seja tão completo, que seja considerado um alimento vivo, porque hoje o leite materno é considerado um alimento vivo, na medida em que ele se adapta à necessidade do bebê. Então, se o bebê está passando por um processo de gripe, um processo de febre, o leite materno ele vai ter mais anticorpos justamente para ajudar esse bebê a se recuperar. Então, isso é uma
condição transitória do leite. Quando o bebê estiver recuperado, o leite materno volta a sua distribuição de nutrientes normais. Então, nenhum alimento hoje na face da Terra faz isso. Por isso que hoje, inclusive, o leite é considerado um alimento vivo. Que lindo! A gente tem uma pergunta, Simone. A Leite está perguntando até que idade é ideal para amamentar o bebê? Desculpa. Então, hoje, a orientação, seja do Ministério da Saúde, seja da Unicef, seja, enfim, de todos os órgãos e entidades que trabalham com a amamentação, é que ela ocorra pelo menos até 2 anos. E a partir de 2 anos, então, é uma decisão da família, porque ainda tem isso. Às vezes a mulher quer amamentar além de 2 anos, quer amamentar até os 3, 4. Por exemplo, meus filhos vão fazer 4 anos e eles ainda mamam, os 2. Os gêmeos. Os gêmeos. Então, e aí a sociedade, na verdade... Olha aí, a Letícia tem gêmeos. Então, assim, às vezes a sociedade também quer determinar. Fez 2 anos, tem que parar de dar peito, tem que parar de mamar. Na verdade, não é assim, é uma escolha dessa dupla. Então, no caso aqui é um trio, né? Então, o César também? Não, é os gêmeos e eu, um trio. Ah, tá. Não, o César ele mamou, na verdade, o César eu acredito que ele desmamou mais fácil, mais rápido, por conta dos gêmeos, que os gêmeos tinham nascido. Então ficava muito. A logística não dava, né? Era muita criança para pouco peito. E aí ele foi desmamando. De forma lenta, mas aí quando fez 2 anos e meio, mais ou menos, aí ele desmamou totalmente. E aí os gêmeos estavam com mais ou menos uns 4 meses, quando ele desmamou. E então, assim, aí a partir... interessante, assim, Simone, porque tu chegou a amamentar ele ainda né, com os gêmeos. Nossa, incrível! Sim, era uma rodízio que eu digo, assim. Quando os gêmeos dormiam, aí era o momento que ele mamava. Então, já aconchego também, né? Sim. Do carinho do colinho dele. Aí como teve as mudanças, né? Então a gente fazia a cama compartilhada, só que quando os gêmeos nasceram, eu fazia a cama compartilhada com os gêmeos e não conseguia mais fazer com ele. Então aí teve o afastamento da questão do sono mesmo, né? Porque a gente não estava mais em cama compartilhada. Teve a questão que ele entrou na escola, então ele tinha outras rotinas. E aí a rotina com dois bebês é bem punk, assim. E aí eram poucos momentos que eu tinha mesmo para amamentar ele. E aí acabou que foi gradual, mas no sentido de que eu acho que se não tivesse os gêmeos, ele teria levado mais tempo para desmamar. Então, assim, a amamentação, o ideal seria até 2 anos. E a partir de 2 anos, uma decisão dessa dupla. Aí, se a criança já estiver pronta para desmamar e a mãe já tiver vontade, porque, claro que é uma dupla, então existem as vontades, tanto maternas quanto da criança. E eu acredito muito em acordos. Então, se aquela mãe, aquela criança chegar àquele momento de não, eu não preciso do leite materno para ter essa relação, porque ela já está bem estabelecida, eu acho que nesse momento aí já indica que essa dupla está pronta para tirar a amamentação daquele cenário e ficar só mesmo no mãe e filho. Mas é muito uma decisão da dupla. Aqui a gente ainda não decidiu não parar. Olha, a Leite está dizendo que vai deixar a dupla dela decidir. Ah, legal. Nossa, passa muito rápido. A gente teve uns percalços com o Instagram. Dos percalços. Mas então, vamos falar um pouco sobre a amamentação na prevenção do câncer de mama. O próprio Instituto Nacional do Câncer, né, faz referência à amamentação como forma de prevenção do câncer de mama na mulher e da obesidade nas crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a amamentação reduz em 4,6%, se eu não estou enganada. 4,3%. Isso, a incidência do câncer de mama, né? Então, para cada mês a mais que a mulher amamenta, o ganho é ainda maior, né, na prevenção do câncer de mama. Aí eu te deixo falar um pouco sobre isso, né? Que é realmente muito benefício que a amamentação traz.
Sim, então, a amamentação ela tem benefício para todos, até para o planeta, né? Então, eu acho que ano passado o tema da SMAN, que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, inclusive foi falando sobre esses benefícios para o planeta. Mas falando da dupla, que é a mãe e bebê, o bebê é super beneficiado, mas a mãe também. E um dos benefícios gigantes é esse, da prevenção do câncer. Principalmente o câncer de mama, mas também previne câncer do ovário e do útero. Então, assim, Endométrio também, né? é, Que é o então, a útero. mulher que amamenta por qualquer período, ela já tem uma proteção. Mas os estudos mostram que quanto mais a mulher amamenta, essa proteção vai aumentando. Então, assim, a mulher que consegue chegar aos 6 meses de amamentação, ela tem uma proteção maior do que aquela mãe que só amamentou por uns 4, 3 meses. E a mulher que vai amamentando, vai aumentando essa proteção. Então, assim, principalmente mulheres que têm histórico na família, né? Elas são muito mais beneficiadas até do que nós que não temos histórico, mas todas têm essa proteção. Então, por exemplo, quando a mulher está amamentando, alguns hormônios que são favoráveis ao desenvolvimento de câncer, eles são diminuídos no corpo materno. Por isso que ocorre essa prevenção também. Isso, porque o principal câncer, né, que acomete as mulheres, o tipo de câncer de mama, ele é hormônio positivo, que chama. Então, é pelo excesso da produção de hormônio. Então, quando a mulher está amamentando, há uma redução da produção do estrogênio, que é um hormônio feminino, né, que está super envolvido aí. Então, já é um controle hormonal natural que acontece nesse processo. Para ver como é mágico, né, Simone? Não, nosso corpo, ele foi criado mesmo assim, magicamente, para ser produtor de um outro ser, mas também para conseguir produzir o leite materno. Porque quando tu pensa em produção de leite materno, tu está produzindo um alimento. Então, é um alimento que ele vai estar balanceado nutricionalmente para um bebê. E nem com os alimentos que tem na natureza tu consegue isso, porque tu tem que compor um prato para te conseguir todos os nutrientes que tu precisa. E a mulher produz o único alimento que consegue ser mais completo para o indivíduo. Para te ver, assim, a mágica que é isso, né? Que é a amamentação. E a amamentação também proporciona para a mulher a renovação de células. Então, com essa renovação de células, o risco dela ter aquelas células propensas a desenvolver câncer diminui também, pelo processo de amamentação, com essa renovação celular. Faz um controle, né? Porque o câncer também nada mais é do que um crescimento, uma proliferação normal celular. Então, a amamentação, ela faz essa regulação hormonal que atinge esse ponto também, né? Não vamos produzir as células na velocidade, na quantidade e na conformidade que elas precisam ter. Então, como se fosse um maestro da orquestra dos hormônios ali, os hormônios femininos, no caso, que vão trazer esse benefício para a mulher, né? Maternar não é fácil, não é simples. Não. A gente falou aqui sobre vários pontos, né? E olha só que mágica, você não precisar fazer uso de um medicamento ou alguma outra coisa para você prevenir o câncer de mama. É um ato natural, normal, um processo fisiológico que vai te beneficiar. Então, quando a gente fala das mães que não amamentam, ou mulheres que não se tornaram mães, seja que seja uma opção, ou por qualquer que seja, mas entra sempre essa questão do benefício da amamentação, né? E para aquelas mãezinhas que, como eu, não conseguiram, óbvio, a gente vive o luto, é difícil, não é fácil aceitar, mas a gente tem que encarar que isso pode acontecer também, que não é o fim do mundo, que não existe regra e que a gente tem que se adaptar. E que se não deu, ok, o importante é que todos estejamos bem. Agora, se você tem condições, se dá para fazer, por que não, né? Por que não trazer esse benefício para o bebê? Por que não trazer benefício para você e para o seu bebê? Por que ficar tentando na internet, no Google, achar solução se você tem profissionais que são altamente qualificados para isso? Então, a gente precisa aprender também a pedir ajuda, saber pedir ajuda e procurar ajuda no local correto, ideal. E, mais uma vez, o instinto materno sempre vai dizer para a mãezinha, não, isso aí que essa pessoa falou não tá batendo.
tem nada a ver. E eu acho assim que também a maternidade, como tu falou, a gente vive lutos, né? Às vezes a gente quer um parto de um jeito e não foi. A gente vivencia um tipo de luto. Aí o bebê nasce, às vezes não nasce no tempo, como tu falou, tu passou por uma prematuridade, então é um tipo de luto porque a gente espera que o bebê nasça a termo, que vá com a gente para o quarto, que saia com a gente do hospital. Eu acho que, na verdade, a nossa maternidade é um exercício de luto, porque até quando dá tudo certo, quando chega lá no final da amamentação, que a gente tem que desmamar, é um luto pra gente, porque eu falo assim, às vezes eu acho que eles já estão prontos para desmamar, mas eu não estou pronta para deixar esse capítulo da minha vida acabar. E, na verdade, eu acho que é muito isso. Dentro da nossa maternidade, a gente vai vivenciando esses lutos e tem que procurar pessoas para nos ajudar a passar por esses lutos de forma leve. Então, de repente, tu não conseguiu amamentar da forma que tu queria, mas antes de acabar essa amamentação que não está tão bem sucedida, procura ajuda, porque, de repente, tu pode reverter esse quadro, tu pode conseguir amamentar de fato. Então, se tu tá sentindo dor, tem alguém que pode te ajudar. E aí, tem as consultoras? Tem, mas também tem profissionais que sabem falar de amamentação, que são pró-amamentação, que a gente chama. Hoje, aqui em Belém, eu conhecendo consultoras de todos os estados, aqui em Belém a gente tem um grande benefício que é a Santa Casa, que é portas abertas. Então, às vezes, a mulher que tá passando por inclusive assiste os hospitais particulares. Isso. Dá Então, suporte. assim, a mulher às vezes está passando por dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar uma consultora, por exemplo. Mas se ela for lá na Santa Casa, elas vão ajudar a posicionar, a ver pega, a saber se a mulher está produzindo bem o leite, se tem uma fissura, o que é que ela vai fazer. Eles vão orientar tudo isso. E é portas abertas, é SUS. E é bacana aqui no Pará, porque não existe isso em todos os lugares do Brasil. É verdade. Então, eu conheço consultoras que não tem nem banco de leite na sua cidade. A gente tem banco de leite, a gente tem Santa Casa de portas abertas para ajudar essas mães que querem amamentar. Então, não é nem preciso tu contratar uma consultora. Se tu for lá no banco de leite, elas já te ajudam. Claro que se tu puder trazer uma consultora para te acompanhar mais tempo, é o ideal, mas se tu não conseguires, tu tem profissionais que podem te ajudar. Então, na verdade, é saber pedir ajuda quando tá doendo, quando algo não está certo. E não deixar chegar num ponto assim que evoluir as coisas para o momento assim que já não tem, já tá no sufoco demais, né? Começou a perceber que não tá dando certo, tendo algo errado, então já começa a tomar providência, a pedir ajuda. Para poder desenvolver melhor essa parte. Eu acho assim, eu costumo dizer, né? O Pedro, uma grata surpresa. Assim, tudo que eu estudei antes de tê-lo profissionalmente foi justamente para tê-lo. E toda a vivência da gestação até hoje é só aprendizado. Então, assim, nada com ele deu certo. Nem gestação, nada foi como esperado. Nem gestação, nem parto, nem amamentação. Mas hoje eu vejo isso com muita positividade, que eu posso ajudar muitas pessoas a partir da minha própria experiência, porque isso me forçou a estudar mais, né, do ponto de vista profissional, e eu vivenciei tudo isso. Então, eu vejo isso com muita positividade, óbvio, não é fácil. Mas eu sei, eu posso ajudar outras pessoas. Então, assim, no meu Insta pessoal, eu até compartilho ele, que é justamente para dar um pouco de ideia, porque muitas mulheres vivem no escuro, vivem sem saber o que fazer. Então, se a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. Simone, eu te agradeço gigantescamente por participar. Eu espero que a gente possa repetir outra vez essa nossa conversa e que o Instagram não nos avacalhe. Né, menina? E que dê tudo certo. Então, eu vou deixar tu dar a tua mensagem final. Eu vou agradecendo aqui todo mundo que participou, não desistiu. Aí, essas 3 tentativas, finalmente no Insta da Simone deu certo. Quero agradecer enormemente todo mundo. E Simone, do fundo do meu coração, eternamente grata. Tem um espaço muito especial aqui. Um grande beijo. Então, até a próxima. Aí a Simone pode dar a consideração final, né, Simone? Isso. Tá bom, foi muito bacana também fazer essa live contigo, foi muito bacana ter uma participação ali com o Pedro, contar a história, né, de amamentação.
Eu te agradeço por ter me deixado te ajudar, porque eu acho que é muito isso, a gente deixar o outro nos ajudar quando a gente não é mais capaz de resolver aquele problema, enfim. E eu acho que a grande mensagem dessa live, eu tenho certeza que a grande mensagem é essa. Peça ajuda quando você sentir que algo está errado. Então, se está doendo, não está certo. Se você está sentindo que seu bebê está perdendo peso, tem algo errado, que você pode pedir ajuda para alguém, para esse alguém te ajudar a construir uma história que você considere de sucesso. E toda história é história de sucesso. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Todas as histórias de amamentação, elas são de sucesso. Elas não precisam ocorrer 6 meses, 2 anos. Existe a tua história e tu tem que fazer dela a tua história de sucesso. E quando você procura ajuda, é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil vivenciar esses momentos com rede de apoio. Rede de apoio, te apoio de fato. E não que tem que te demover da ideia de amamentar. Mas aquela rede que te apoia, que segura na tua mão, que diz que você é capaz. É essa rede de apoio que você tem que buscar sempre. Seja em profissionais de saúde, seja em pessoas ao teu redor. É essa rede que tu tem que buscar, que tu tem que pedir ajuda quando algo não estiver certo. E é isso, gente. Eu adoro falar de amamentação. Ah, que bom! E eu agradeço bastante. Amei fazer essa live. Faremos próximas lives com outros temas. E até com o tema da maternidade, porque tem muita história para contar. E para emagrecer no pós-parto, conta comigo. A Lívia é ótima. Pode ir atrás dela que ela te ajuda. Tá bom, Simone. Muito obrigada. Um grande beijo. Grande Tchau. beijo para todos. Obrigada a todos que participaram.